Estamos aguardando o pastor Jefferson. Boa noite, Arielson. Boa noite, pastor. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, Ari. Prazer estar de novo, né? Falando das coisas de Deus. É um prazer novamente aqui, meu querido irmão, estarmos juntos aqui falando das coisas celestiais, né? Só para lembrar que quem não está ao vivo, não está entrando agora, essa live estará mais disponibilizada no YouTube, né? É no canal do pastor mesmo, do Jefferson Renato Ribeiro. Esteja seguindo lá, ativando o sininho, curtindo, que assim vocês ajudam a que essa mensagem vai mais longe e principalmente chega aquelas pessoas que ainda não ouviram o nome de Jesus e que elas precisam de salvação. Pastor, é um prazer novamente estar contigo, né? É uma honra estar aqui para falar das coisas celestiais e ainda é um tema muito importante, porque nós vamos falar do que mais existe principal. É ele, né? É ele, apenas por ele, todas eles são as coisas, né? Jesus Cristo, né? Que é o mesmo ontem e hoje eternamente, pastor Jefferson. É isso aí, Arielson, né? E amados irmãos que estão entrando, os que daqui a pouco vão entrar também, né? Desejamos toda sorte de bênçãos espirituais por Cristo Jesus, né? E Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Salvador, né? E ele é, como o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, cita, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós vemos nesse tema os três tempos, né? Os três tempos, e isso vai lembrar muito, e nós vamos, por certo, debater nessa live, nessa conversa com o irmão Arielso e com os irmãos que vão nos honrar com a sua audiência, do nome Eu Sou, né, que remete a esses três tempos, né? Passado, presente e futuro são como, de repente, uma só coisa para Deus. Ele tem o controle, né, de toda a história humana, né, de toda a história. E ontem, né, ele foi e continua sendo hoje o mesmo Deus, né? Ele diz: Eu, o Senhor, não mudo, né? Ou seja, na sua natureza de justiça, no seu amor, nos seus atributos, né? Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o passado para nós, homens, né, finitos, humanos, limitados, nada temos mais com o passado, porque não temos como mais fazer qualquer coisa com aquilo que passou, né? O hoje é o grande tempo sobremodo oportuno que Deus nos concede para, inclusive, para uma decisão de salvação. Em termos de salvação, eu tenho o tempo chamado hoje. Eu não posso presumir do passado, porque ele já passou, né? Eu não posso presumir do futuro, porque este pertence unicamente a Deus, né? Então, esse nome Deus Eu Sou, que nós vamos conversar também daqui a pouco, ele remete a esses três tempos sobre o domínio de Deus, né? E a grande expectativa do futuro, que para nós, Igreja de Cristo, é a eternidade, né? A Bíblia vai dizer: maldito homem que espera só nessa vida, né? No sentido desse presente século que está para acabar e Deus vai intervir e vai manifestar o seu reino literalmente na terra. E nós somos participantes desse reino. Então, o grande e glorioso tema para a igreja é a eternidade. O futuro se vislumbra com a eternidade ali. E é interessante, né? A palavra presente. Quando a gente fala a palavra presente, né, pastor Jefferson, a gente pensa no embrulho, o que tem dentro daquela caixa. E nesse exato momento que se fala o presente, que agora é o tempo, né? É o presente que nós temos, que o ser humano tem hoje, a oportunidade de aceitar esse presente que vai definir a eternidade de cada um de nós, né, pastor Jefferson? Exatamente. O tempo presente é o que nós somos. A vida que nós temos é essa, né? E também é uma oportunidade, é uma dádiva de Deus a vida humana, né? Então, a importância de Cristo se refere a não a que ele é uma opção, né? Ele é a única opção para a humanidade, né? Cristo é, sem dúvida alguma, a solução para hoje.
solução para todos os problemas, sendo que o pecado ele se traduz no grande problema da humanidade, né? Alguns vão dizer que a humanidade está sofrendo, e está, né? Mas vão colocar como raiz de todos os problemas os desvios psicológicos, os desvios de conduta, né? O ambiente faz o homem, né? As discussões filosóficas do ser, né? Então, uma sociedade que se prima muito pelo ter, pelo possuir, né? Mas Cristo é a solução para o maior problema que se chama pecado, né? Pecado é errar o alvo, é sair do plano perfeito de Deus, que é a vida eterna, e a vida que nós temos é uma só. Eu não posso presumir de que terei outra vida. Não. Ao homem está ordenado viver uma só vez, vindo depois o juízo, né? Então, é importante que o ser humano tenha um encontro com Cristo. É importante para a sua eternidade, para a sua vida eterna. Porque Deus colocou no ser humano o desejo da vida eterna. Você olha, você pode notar ali quantas pessoas estão morrendo semanalmente. Semanalmente, nós vemos notícias de pessoas morrendo porque querem perpetuar sua juventude, estão em busca de uma febre, uma verdadeira febre pela juventude, usando de todas as maneiras possíveis para se rejuvenescer, né? Porque esse é um sentimento do ser humano, mas vão por caminhos, às vezes, que custa a própria vida. Agora, o povo de Deus, ele sabe, né? O verdadeiro cristão, ele sabe que ele possui em si a vida eterna, né? Então, ele não presume só dessa vida, nesse tempo presente. Ele tem a eternidade dentro de si e ele tem a garantia de Jesus Cristo, né? Que é o Espírito Santo, o penhor da herança, de que nós somos filhos de Deus, nós temos a garantia da ressurreição de Cristo, porque ele é a primícia dos que dormem. Então, a grande vitória do Evangelho é que Cristo ressuscitou e nós temos essa promessa de vida eterna, né? Então, esse tempo presente, a maior provisão que o homem faz é a provisão para a sua alma em Cristo Jesus. Né? E interessante, né, pastor? O pessoal, quando fala do filho, ele só pensa no nascimento, né? Mas, na verdade, Jesus faz parte da Trindade Santa. Ele sempre existiu, né, pastor? Ele é o alfa e o ômega, né? Desde a criação do mundo, ele estava junto, né, pastor Jefferson? Perfeito. Ele é o Deus autoexistente, né? E a nossa mente, às vezes, se embaralha em tentar entender um Deus que sempre existiu, né? E esse nome, Eu Sou, remete a isso. Ele é o Deus autoexistente. Ninguém criou Deus, né? Ele é o Criador. Ele é o Criador. Né? Ele sempre existiu. E nos chama a atenção o grande amor de Deus, quando ele cria o homem, ele já sabe, pela sua onisciência, pela sua onipotência, pela sua onipresença, atributos exclusivos de Deus, quando ele cria o homem, ele sabe que o homem vai falhar. Mas ele já tem uma provisão para o homem, né? O concílio eterno, relatado pelo escritor aos Hebreus, nos fala dessa reunião da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Reunidos, né? Para discutir a questão da salvação. Né? E lá no capítulo 10 de Hebreus, você vai ouvir desta reunião, quando o Filho se apresenta como voluntário e diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Tira o primeiro, estabelece o segundo. O primeiro concerto é tirado nessa reunião e estabelecido o plano redentor, né? O plano vicário, o plano da salvação, né? O plano da redenção, onde Cristo, em nosso lugar, vai morrer para que nós não venhamos a morrer. Ele vai descer, né? No kenosis, no seu esvaziamento, ele vai se esvaziar de si mesmo, né? Para poder morrer, porque é impossível que Deus morra, ele tem que se fazer homem para morrer no teu lugar, para que nós possamos subir. Então, o grande ato de amor de Deus é esse, ele desceu para que nós possamos subir, né, Arielso? E, pastor, e é tremendo ainda, né? Falando sobre isso que o amado irmão acabou de falar, que ele, para morrer, ele teve que descer, mas mesmo assim,
não tinha como tirar a vida dele, porque ele é Deus, né, pastor? No caso, ele entregou o seu espírito, né, por amor a nós, né? E por amor ao Pai, porque era a vontade perfeita de Deus, né? E às vezes a gente vê algumas coisas assim na internet que temos que dar risada, né, Jefferson? Espera que o melhor de Deus está por vir, o melhor dele já veio, né, pastor? Já veio, Ari. O melhor de Deus, você vai ouvir referências da glória da segunda casa, né? Mesmo todo aquele templo suntuoso de Salomão, que entrou no coração de Davi, construir, e ele não foi ordenado, porque ele era um homem com as mãos que tinham sangue, né? Davi foi um guerreiro, ele derramou sangue, e para as coisas de Deus haveria de ter uma consagração toda especial para poder lidar com as coisas de Deus. Mas não obstante a tudo isso, Davi não fica sossegado, né? Ele vai armazenar os melhores materiais para o templo, né? Então, Davi, quando Salomão edifica aquela casa, Davi tinha feito várias doações do seu próprio tesouro, o povo tinha contribuído, e toda aquela suntuosidade, quando ele faz aquela oração maravilhosa para consagrar a casa de Deus, né? Então, toda a glória daquela primeira casa não se compara, ainda que em menor luxo, né? O segundo templo foi uma glória maior porque Jesus Cristo, no seu 8º dia, foi apresentado ao templo, né? E por incrível que pareça, somente Simeão e Ana estavam fiéis ali, aguardando o Messias, né? Então, o Antigo Testamento termina com a palavra maldição. E por que maldição? Porque a própria família de Israel estava em guerra, né? E o profeta Malaquias vai dizer: para que eu venha e não fira a terra com maldição, porque fará com que o pai beije novamente o filho, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, a antiga aliança termina com a palavra maldição, mas já no Novo Testamento nós vemos a história de Jesus. Nós vemos a profecia de Isaías se cumprindo, né? Um menino se vos deu, né? Um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele que ia quebrar essa maldição, aquele que ia resgatar o homem, aquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, o melhor realmente, Ari, já veio, já fez a obra redentora, né? E nós somos gratos a Deus porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então, o melhor de Deus, no sentido das coisas eternas, dos que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, ainda vai vir ainda na plenitude. O reino de Deus ainda vai vir literalmente, mas Jesus Cristo, né, é o melhor, ele já veio. A nossa salvação foi comprada pelo seu sangue. Amém. E Jefferson, às vezes as pessoas começam a... Tem muitas dúvidas, algumas pessoas, né, que falam sobre o que é o pecado que não há perdão. É a própria negar a palavra de Cristo, né? Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós pregamos a palavra santa, a Bíblia, a gente pede perdão aqui, porque a gente pediu um argumento e já foi atendido no interfone. Peço perdão aí pro pessoal aí. Voltando ao assunto, né, sobre o pecado sem perdão, é quando a pessoa blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito? É negar Jesus Cristo, né, Jefferson? Ari, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás, numa primeira referência que aparece na Bíblia, quando Jesus está expulsando demônios, né? E aquela classe de homens religiosos, fariseus, né? Os escribas, homens que conheciam a lei, né? Mas negavam a eficácia. E qual é a eficácia da lei? A eficácia da lei é o amor. Tanto que se diz em meio aos estudiosos, aos
aos catedráticos da Bíblia e homens de Deus, de fé, ardentes em fé e na palavra, que o amor seria o cumprimento da lei, né? Então você vai olhar, né, para o Jesus Cristo expulsando demônios, repreendendo legiões, né, o gadareno, né? Você olha para Jesus no seu ministério e todos se admiravam com sua autoridade. Autoridade, graça e poder era a característica das palavras de Jesus Cristo. E quando ele repreendia os demônios, ele não deixava os demônios falar, como nós vemos em algumas situações de pastores que querem fazer verdadeiros espetáculos, né? Verdadeiros shows, né? Com uma coisa que Paulo vai dizer que ele tem muita cautela, porque ele não negligencia os ardis de Satanás, né? E também nós sabemos que supercrente não existe, né? Existe crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Mas o pecado contra o Espírito Santo se evidenciou ali com os fariseus, escribas, que ao verem Jesus com a sua autoridade sobre os demônios, eles falaram, este não expulsa demônios senão pelo maioral dos demônios, né? Então, você veja, eles estavam atribuindo algo que é do Espírito Santo, né? Porque Jesus vai enfatizar, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, sobre vós é vindo o reino de Deus. A manifestação do reino está diante de vós, né? Está clara. Mas eles disseram, este não expulsa demônios senão pelo maioral dos demônios, Beelzebul. Então veja que palavra pesada, porque quem que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, senão o Espírito Santo de Deus? Então, quando eu ofendo a pessoa sensível e bendita do Espírito Santo de Deus, ele se afasta. E a única chance de eu me converter é a ação da palavra de Deus que vai gerar fé e o trabalho, a cooperação do Espírito de Deus sobre essa palavra. É assim que eu me converti, é assim que você se converteu, que os amados que estão nos dando a honra da audiência se converteram, porque eles ouviram a palavra. Num dado momento das nossas vidas, nós tivemos um encontro com a palavra, e essa palavra foi corroborada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começou a nos convencer, começou a tirar a nossa cosmovisão de mundo, e começou a nos dar uma visão do reino. Isso não vem do homem, mas é dom de Deus. Que eu possa estar aqui hoje falando de Jesus, é dom de Deus. Que você, Ariel, possa estar aí como servo de Deus, em missão, né, pelo reino de Deus, falando das coisas do reino, falando das coisas eternas. É um privilégio da parte de Deus, que nos enviou o Espírito Santo, penhor da herança, que vai nos confirmar, né? Ele é o penhor. Imagine que penhor maravilhoso, né? E nós sabemos que é um termo jurídico que dá garantia, né, no mundo dos homens, né? É penhorado um valor para garantir outro valor, né? Então, o que acontece? Qual é a nossa garantia? O testemunho do Espírito Santo dentro do nosso coração de que somos filhos de Deus. Então, naquele triste episódio para os fariseus, né, religiosos que impediam as pessoas de entrar no reino, eles mesmos não entravam, né? Mas gostavam dos primeiros lugares, gostavam de serem exaltados pelo homem, né? Então, a classe que recebeu os maiores ais de Jesus Cristo foi os fariseus, os escribas, né? Então, o pecado com o Espírito Santo foi o que eles fizeram ali, atribuir aquilo que é de Deus aos demônios, né? Então, qual é a pessoa que peca contra o Espírito Santo? Um apóstata. Porque, na verdade, quando alguém sai da igreja, nós, comumente, às vezes, chamamos de filho pródigo. Isso é o correto. É errado chamar de desviado, porque no original a palavra desviado é apóstata. Não se pode chamar de desviado aquele que está fora, porque ele não apostatou, ele é um filho pródigo, como na parábola que Jesus contou, né? Ele é um filho pródigo, ou seja, mas o desviado no original é apóstata, e o apóstata é aquele que deliberadamente falou mal da fé, da salvação, e conscientemente não quer Deus
de forma alguma mais. Esse é o apóstata, e o Espírito Santo não tem espaço para convencê-lo, né? E se ele fala uma palavra consciente contra as coisas de Deus, ele peca contra o Espírito Santo. O apóstata, sim, é aquele que peca contra o Espírito Santo, tem risco de afastar de vez aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ari. E nesse caso, né, pastor, é até pior, porque a palavra fala, né, antes não soubesse, né? Perfeito. Quando acontece nesse caso, porque aí o peso é mais grave, né, Jefferson? Uma casa, quando ela é limpa, né? Jesus vai ensinar de novo essa maravilha, o mestre por excelência, usando ilustrações maravilhosas. Quando uma casa é limpa, né? E ela volta a ser suja, o estado primeiro daquela vida se torna 7 vezes pior, né? Então, melhor nunca, né, do que aumentar o juízo 7 vezes mais, né? Porque eu gosto muito de usar essa referência, né? Quando Jesus fala que ele é o fundamento de esquina, né? Aquele que tropeçar nessa pedra se faz em pedaços. Então, o homem às vezes tropeça em Cristo e o destino já é se fazer em pedaços. Mas aquele sobre o qual esta pedra vai cair, ele vai morrer, né? Então, nós vemos esses dois estágios: pessoas que deixam Jesus Cristo e se despedaçam no caminho da sua história. Mas nós sabemos que essa pedra também vai cair sobre as nações e vai fazer um grande monturo, né? O lagar da ira de Deus, que nós tratamos em lives passadas, é exatamente essa pedra caindo e fazendo em migalhas, né? Porque o cordeiro que tira o pecado do mundo, num primeiro momento, está tirando pelo seu sacrifício vicário, está tirando pelos seus sacrifícios de substituição. Ele está morrendo em meu lugar para que eu tenha vida, né? Ele está dizendo lá na figura de quem compra um escravo no mercado de escravos. Ele está pagando o preço, né? E ele está dizendo ainda, na redenção, né? Sugere isso. Você está livre, né? Ele está comprando o preço e dizendo, você está livre, né? Então, foi um alto preço, né? Então, desprezar, né? Repudiar o Espírito Santo ao qual estamos selados é pecado mortal. É o único pecado que Deus não perdoa. Por que Deus não pode perdoar? Porque aquele que convence do pecado é o Espírito Santo. Não só do pecado, mas da justiça e do juízo, né? Da justiça do Evangelho, que Cristo foi ao Pai, venceu a morte, venceu o pecado, e agora vem o juízo, né? Então, o aspecto do nome de Deus é interessante, né, Ari? O aspecto do nome de Deus como Jesus, ele é o Salvador, né? E Isaías vai falar, né, que ele é Emanuel, Deus conosco. Na plenitude ainda, o nome Emanuel ainda não se cumpriu, porque ele vai trazer o tabernáculo de Deus com os homens. Esse é o significado de Jesus. Através de Jesus, o tabernáculo de Deus vai descer entre os homens. Então, veja que glorioso o nome maravilhoso de Jesus Cristo. E o nome ainda de Jesus, que vai se perpetuar, é a palavra de Deus, né? Como está escrito lá em Apocalipse, né? Ele vai dizer ainda que o meu novo nome é a palavra de Deus. Então, passará o céu e a terra. A palavra de Deus permanecerá. E como é sério isso, né, Jefferson? Por que acontece? E a obrigação, porque Deus deu dons para alguns, né? Uns para doutores, outros, né, para pastores. Mas agora, evangelizar, falar de Jesus é obrigação de todos, né, pastor? E vivemos tempos que dá indícios que está muito próximo, né? A gente vê o que está acontecendo no mundo através do YouTube, internet, né? As notícias, você vê que a palavra está se cumprindo cada dia que passa, e a obrigação nossa de falar de Jesus para aquelas pessoas que estão indo passos largos para o inferno e ainda
não conhecem a verdade e a salvação em Jesus Cristo, pastor Jefferson. O Evangelho é essa boa notícia, né? E o Evangelho, na verdade, ele era uma palavra não só para cristãos, né? Não só usada no mundo cristão, porque tinha o Evangelho dos imperadores, que significava não algo escrito, mas a boa notícia que eles davam sobre o reino do Império Romano. Então, no original grego, era dar uma boa notícia, né? Uma boa notícia era o evangelho, era no grego, né, a palavra evangelho, né? Mas a grande notícia de Deus no evangelho é que na cidade de Davi, num dia perfeito para a humanidade, de regozijo, né? Aquela classe mais sofrida, que eram os pastores noturnos, foram privilegiados lá em Belém de Judá com um coral celeste. Veja que cena gloriosa. Um coral angelical se apresenta, aquela classe de trabalhadores noturnos, pastores de ovelha, né, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra, entre os homens que ele quer salvar, né, entre os homens que ele quer bem, porque hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Messias, que é Cristo, né, que é o ungido de Deus. Essa foi a grande notícia, né? E a notícia que nós passamos é que a esperança para o homem, a esperança do homem é como nós falamos nesses 3 tempos, passado já não resolve para a vida do homem. O que passou para trás ficou. Paulo vai falar muito bem isso, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Agora eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Então, não adianta eu remoer o passado. O que passou, passou. Eu preciso cuidar do meu tempo presente. Eu preciso cuidar do meu tempo que se chama agora. E agora é o tempo sobremodo oportuno para eu fazer provisão para a minha alma, para eu fazer provisão de salvação, né? Porque a eternidade é logo ali, né? Hoje a pessoa que morre sem Cristo, ela desce no inferno, ela desce em perdição, ela desce em terrores da morte. E daí você pode até me perguntar, pastor, como que você sabe disso? Você nunca esteve na morte. Eu não estive, mas o meu melhor amigo esteve lá, Jesus Cristo. Por que eu falo amigo? Porque aos servos, ele já diz, já não chamo de servos, né? Chamo-os de amigo, né? Então, o meu melhor amigo, Jesus Cristo, me disse na palavra de Deus que ele desceu às profundezas e lá ele pregou a almas em prisão, não para que elas se salvassem, mas para testificar que ele era aquele que Noé pregou, a geração cainita, né? Por 120 anos, o pregoeiro de justiça, Arielso, enquanto fazia a arca, que é um tipo de Cristo, né, para salvação, para que aquela geração pudesse ser salva, mas pasme, né, somente a família de Noé, 8 almas entraram naquela arca e os animais que Noé com seus filhos escolheram. Então, a salvação, né, ter o nome escrito no livro da vida se traduz no grande privilégio, né, ter o Espírito Santo de Deus como guia, né, e guia significa andar junto, né, ser liderado por um paráclito, que é a figura daquele soldado romano que, quando o soldado romano estava ferido, cabisbaixo, quase caindo na caminhada, ele chegava de ombro a ombro, pegava naquele ombro daquele soldado e começava a falar no ouvido dele. Segue, continua pelo prêmio, né, por uma coroa corruptível. Mas nós, cristãos, batalhamos pela incorruptível coroa da vida. E mesmo nós não sendo merecedores, né, pastor Jefferson? Como você falou, o nosso melhor amigo, ele morreu, mas ressuscitou. E ele fala, não existe amor maior do que esse, do que dar a própria vida para seus amigos. É tremendo, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. Sem dúvida. O amor de Cristo foi demonstrado, né? Ali ele de braços abertos, ele morre na cruz do Calvário por 6 horas na cruz, 6 horas de angústia, né? Cerca de 9 da manhã às 3 da tarde. Aquela tarde escureceu, o céu ficou negro, né? E ali ele ainda fala, ele ainda tem forças, né? Para, num esforço sobre-humano na cruz, fazer o seu sangue circular quando ele pressionava o pé
na base da cruz, para que o sangue voltasse a fazer seu coração bombear, um pouco mais de sangue para o cérebro, onde a consciência era ativada, e ele diz ali: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Né? Chorai por vós mesmos e por vossos filhos, porque vai vir um tempo que, se assim fazem com madeiro verde, imagine no tempo maduro. Ele falava do tempo que hoje estamos vivendo. Né? Um tempo de um juízo iminente na terra, um tempo onde a ira de Deus daqui a pouco vai começar. Alguns estão dizendo aí na internet que a tribulação começou agora dia 9. Isso não tem nem cabimento, né? Não dá nem para se comparar. A igreja está na terra, o Espírito Santo está dentro de nós, estamos ouvindo a sua voz a cada momento. Agora mesmo estou sentindo a sua presença na minha mente, no meu agir, no meu falar. Então, é uma mentira, não começou ainda a tribulação e nem é de se comparar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, maremoto ali na Ásia, acolá no Nordeste, não se compara. O princípio das dores vai ser do céu se manifesta. Não tem a ver com coisas do homem. Né? Algumas tragédias aí é coisas do homem, consequências humanas, da mão humana, da ganância. O que vem do céu. O juízo vem de Deus e não se compara com o que está acontecendo hoje. Né? A ira de Deus, o lagar da ira de Deus está sendo preparado. E o tempo que nós voltamos a enfatizar, o hoje é a oportunidade que vai custar muito e pode ser tarde para alguns que vão querer voltar e não vão conseguir. Né? Por que eu não aceitei a Jesus? Por que eu não fiz provisão para a minha alma? Por que eu não ouvi o meu pastor? Por que eu não me santifiquei? E vão chorar amargamente ali, porque a porta vai se fechar. Sem dúvida, pastor. E ainda falando de Jesus, né, o significado do seu nome, ele tem vários nomes na significado, ele mesmo fala o nome dele na Bíblia, né, pastor Jefferson? Eu citei aqui ó, algumas anotações aqui, né, tipo, o nome Eu Sou, que quando ele fala Eu Sou, não há nada além dele, né, pastor? Tem o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o alfa e o ômega. O significado do nome de Jesus é grandioso, pastor Jefferson. Como falamos, Ari, Jesus, quando o anjo anunciou, o anjo Gabriel em visitação, tanto a Maria quanto a José, porque ele receberá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus significa salvação. Emanuel, na sua totalidade, ainda vai se cumprir, porque o tabernáculo de Deus vai descer, quando o pecado for eliminado, esta terra vai ser transformada, ela não será destruída, ela será transformada. Né? E uma das frases que eu gosto no Apocalipse é essa: eis o meu tabernáculo junto aos homens. Ou seja, o que era desde o princípio, o propósito de Deus, né? Agora, quando o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, e há duas ênfases nisso, ele tira pelo seu sacrifício vicário e redentor, mas ele vai tirar também eliminando o pecador. Eliminando o pecador. Ah, mas Deus mata? Deus mata. A Bíblia diz que Deus mata. Deus matará o ímpio, sim. Se você olhar capítulo 19 de Apocalipse, o anjo no sol está convocando todas as aves do céu para o banquete da ira de Deus. E quem pisa é Jesus, né? O lagar da ira de Deus. Né? Então toda a justiça vai ser saciada. Todas as orações dos santos, num só momento, vão ser atendidas. Né? Então, o nome de Deus, Eu Sou, remete aos três tempos, remete àquilo que Deus era, é e sempre será. É um nome poderoso, né? Tanto é poderoso que até pessoas ímpias ligadas à lei da atração têm usado esse nome para si mesmo, ao referir: eu sou vencedor, eu sou próspero, eu sou bem-aventurado. Isso é bom, porque há poder em nossas palavras. Se o ímpio sabe usar esse nome, né, mas não glorifica a Deus, nega a eficácia de Deus, remete a honra para o universo, e o povo de Deus, eu pergunto, né, não haveria de usar esse nome? Porque Deus prometeu
ao vencedor terá o nome da cidade do meu Deus, o nome do meu Deus e o meu novo nome, que a própria palavra revela que é a palavra de Deus. Então, hoje, Jesus é salvação, mas daqui a pouco é Emmanuel na sua totalidade e é também a palavra de Deus eternizada, porque ela não passará. Passará o céu e a terra, transformados, mas a minha palavra não passará. Então, Jesus é o pão da vida, como você falou, o pão que desceu do céu, né? Ele vai dizer, vossos pais, para os judeus, para os hebreus ali, para os israelitas, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, porque eles disseram, não, nossos pais receberam o pão que desceu do céu. Aquele pão, eles comeram, mas morreram, mas o pão que eu trago, que eu dou a vida por vocês, quem comer dele viverá para sempre. E aquela geração não entendeu a mensagem. Acharam duro aquele discurso de Jesus. Duro é esse discurso. E pasme, muitos discípulos, quando Jesus revela que é o pão da vida, abandonam a fé. E daí Jesus pergunta para Pedro, e vocês? E Pedro, magistralmente, pela graça divina, vai responder, Pai, Jesus, para onde iremos nós, mestre? Tu tens a palavra de vida eterna. Né? Então, Jesus é o pão que desceu do céu. Né? Jesus também é a luz do mundo. Né? E ele traz dentro dessa revelação a própria condenação do ímpio. Qual que é a condenação? A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Esta é a condenação do ímpio. Né? Porque viram a luz de Deus, né? A natureza proclama a glória de Deus. Né? Um dia faz revelação a outro dia. Depois Deus dá-nos a palavra de Deus, que vai tratar mais com o pecado. E mesmo assim, os homens continuam rejeitando. E vão ser condenados porque rejeitaram a luz. Né? Ele é a porta das ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. Né? Elas passam por ele e ele as conhece. Elas ouvem a sua voz, reconhecem a voz do pastor. Né? O ladrão, o mercenário, ele não passa pela porta, vai dizer o Evangelho de João. Né? E o ladrão e o mercenário é aquele que foge quando vem o perigo. Quantos ladrão como pastor hoje em nosso século XXI? Quantos pastores? Eu fiquei estarrecido com a notícia da Forbes sobre os pastores mais ricos do Brasil. Né? A cifra do pastor mais rico do Brasil chega a quase 10 bilhões de reais. Né? Então, o reino deles é aqui. Eles não pensam no reino de Deus. Porque Jesus não veio em suntuosidade, em luxuosidade. Ele não veio em carruagens de ouro. Ele veio em status de animal. Ele nasceu numa manjedoura. Não havia lugar para ele. Sendo Deus forte, poderoso, dono do mundo, ele não veio em riqueza. Por que eu vou amar o dinheiro? Né? Não é pecado ser rico, se você questionar. Não é pecado ser rico. Mas amar o dinheiro é a raiz de todos os males. E, infelizmente, muitos pastores, quando ele vai dizer que ele é o bom pastor, que lá em Israel, naquele tempo, havia os pastores contratados, que não eram donos do rebanho. E esses, quando vinha o perigo sobre as ovelhas, eles fugiam. Eles não arriscavam a sua vida quando vinha o lobo, quando vinha o leão, né? Como Davi matou um leão, matou um urso, né? E ele é um tipo de Cristo. Os pastores contratados, eles não tinham o amor pelas ovelhas, porque as ovelhas não eram suas. Mas Jesus, como bom pastor, ele é o dono das ovelhas e ele deu a vida pelas ovelhas. Né? Ele também é, sem dúvida alguma, dentro dessas terminações, dessas declarações, eu sou, ele é a ressurreição e a vida. Isso é extremamente tremendo. Né? Porque ali você vai lembrar da morte de Lázaro, Marta está desesperada, chega a Jesus depois de quase 4 dias, melhor dito, né? E ela diz para Jesus, mestre, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele vai ressurgir, Jesus diz. Ele ressurgirá. Ela diz, eu sei que no último dia ele ressurgirá na ressurreição. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Onde ele está? É coisa tremenda, coisa tremenda. Ele venceu a morte e ele ressuscitou a Lázaro. O poder de Deus manifesto
na vida de Jesus, né? Então ele venceu, ele é aquele que ressuscitou, e porque ele ressuscitou, todos os santos que creram nele no passado e que morreram estão em Cristo, igreja vitoriosa, igreja triunfante, ressuscitarão, né? E nós, quando ele voltar, que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar com ele. Então, Jesus nos mostra, né? Nos mostra a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Daí nós vamos lembrar de um dito popular ali. Todos os caminhos levam a Deus? Sim, todos os caminhos levam a Deus. Mas só em Jesus em salvação. Os outros em condenação eterna, em juízo do trono branco, multidões, multidões no vale da decisão. A grande pergunta feita ao ser humano que rejeita hoje, porque hoje eles podem dizer, não preciso de Cristo. Hoje eles podem dizer, não quero Cristo. Mas morrer sem Cristo é coisa mais horrível pelos testemunhos daqueles que a história registrou, ateus morrendo sem Jesus Cristo, né? Então, são testemunhos terríveis de gritos, de desespero, de afirmações de que Deus não existe, e ao mesmo tempo dizendo, mas se ele existir, ai de mim que vou perecendo, né? Não é assim com o salvo, com o remido, que tem certeza da salvação, e aos olhos de Deus para este, gloriosa é a morte dos seus santos. Por quê? Por que é gloriosa? Porque é o encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus vai dizer também que ele vai dizer algo tremendo em Apocalipse. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno, né? Apocalipse 1:18. Então, aquele que pode lançar no inferno é Jesus Cristo. Não é Satanás. As pessoas pensam que Satanás é que vai lançar. Não, ele vai ser lançado também. Ele vai ser mais um lá, né? Então, Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Então, eu tenho que temer a Deus, né? Eu tenho que fazer provisão, né? Provisão para minha alma, porque o que há de vir virá, e estamos no tempo do fim, Ari. Estamos. E o que é impressionante também, Pastor Jefferson, que vivemos tempos hoje que pessoas que religiosas, muitas delas vão até em igrejas, prédios, templos, frequentam a igreja porque medo de ir para o inferno. Meu querido ouvinte, vocês que vão ver a live mais tarde, isso não vai salvar você do inferno, né? Você é só salvo se realmente você se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, se convenceu que você é um miserável pecador e necessita de Jesus, o Salvador. E é uma, porque vida sem santificação e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você vai numa igreja, num templo, só porque você tem medo do inferno, isso não vai te salvar. Queria que ficasse bem claro isso. E, Pastor Jefferson, Jesus teve vários encontros com pessoas, né, que foram encontros especiais naquela época, né? Sim, Ari. Jesus, o nosso encontro com Jesus, por certo, os irmãos lembram, é inesquecível. O encontro meu foi com a palavra, né? E Jesus Cristo é o verbo. João magistralmente, maravilhosamente vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E como dissemos, o novo nome de Jesus vai ser a palavra de Deus, né? E quem vencer terá esse nome em si mesmo, né? E no Salmo 89 também o salmista disse que a palavra de Deus terá um memorial eterno no céu. Então fomos gerados dessa palavra, semente incorruptível da palavra de Deus, né? Então as pessoas começavam a ouvir Jesus Cristo e ficavam admiradas, né? E eu vou lembrar de alguns servidores dos fariseus, dos escribas que foram ordenados a ir lá e prender Jesus numa certa ocasião, né? E eles foram lá e foram surpreendidos com o discurso de Jesus, os calou, os travou, porque ficaram admirados com as palavras de Jesus e esqueceram a sua missão, perderam toda a força de prender Jesus Cristo mediante a exposição que ele fazia da sua palavra, da palavra de Deus, né? Então, essas pessoas voltaram, esses servidores voltaram de mãos vazias, os fariseus perguntaram, cadê ele? Eles falaram assim,
ninguém falou como esse homem. Né? Então, as palavras de Jesus começavam a atrair pessoas, atrair o Zaqueu, né? Aquele chefe dos cobradores de impostos, né? Que ouviu falar da fama de Jesus e queria saber por que ele estava passando por ali e desejava um encontro com Jesus, mas ele era de baixa estatura. Então, ele subiu numa figueira e ele ficou esperando. E, para sua surpresa, Jesus, que conhece os corações, que transpassa os nossos corações, a palavra transpassa nosso ser todo completo e nos discerne, né, totalmente. Então Jesus para debaixo daquela árvore e disse: desce, Zaqueu, porque hoje me convém estar em tua casa, posar na tua casa. E ele desceu alegre, radiante, não sem a murmuração da multidão, né? E os murmuradores sempre vão estar no meio do povo, né, de Deus. Os murmuradores vão sempre estar aumentando a medida da sua iniquidade, e isso é uma manifestação de coração, e eu gosto muito quando Deus fala sobre manifestação, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para que os corações sejam manifestados também, né? Então não importa se vão ouvir você como servo do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, se vão deixar de ouvir, o importante é que você fale a palavra de Deus, que você seja luz, seja sal nessa terra, porque corações vão ser manifestos. E chega um momento que Jesus chega simplesmente e diz assim: que mais eu quero se a seara está em chamas, né? Então, é glorioso o encontro de Zaqueu, porque houve salvação. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. E hoje, quantas casas de crentes que precisam de salvação, né? Sempre temos enfatizado a casa de Deus, mas temos enfatizado também que ela começa na nossa casa. Se ela não for um pedacinho do céu, certamente o templo do Senhor lá que os crentes vão, não vai ser também, Ari. Porque se eu não oro no meu lugar secreto, se eu não medito para a chama do Espírito acender meu coração, não vai ser na igreja que eu vou derramar uma lágrima se eu não derramo em casa. Se eu não intercedo pelos meus filhos, não vai ser na igreja que eu vou interceder pelo meu irmão. Se eu não cuido dos meus, não vai ser do rebanho de Deus que eu vou cuidar. Então, a casa primitiva era a igreja dos irmãos primitivos, era a casa de Deus que está no teu lar. Paulo vai falar muito: a casa do Senhor que está no teu lar, né? Seja abençoado. Então, se o evangelho não começa na minha casa, não começa comigo, eu não posso influenciar. E Jesus também se surpreendeu com algumas pessoas, né? Ele também se surpreendeu com a mulher Cirofenícia, que quando ela vai ter com Jesus, ela vai ter com Jesus pedindo uma libertação. E parece que Jesus foi rude com ela, parece, mas ele diz: não vim senão para os filhos, né? Mas não é bom tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a mulher, numa sabedoria extraordinária, também vai surpreender o mestre, vai dizer: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aquilo impacta Jesus, porque quando nós falamos uma palavra que está no coração de Deus, né? Nós somos bem-aventurados e nós comovemos a Deus a agir em nosso favor. Por isso os céus esperam uma palavra da terra. Os céus esperam uma palavra que mova, que comova o coração de Deus, né? Então aquela mulher fez isso. Ela mandou uma palavra da terra que comoveu o coração de Deus, porque falou de algo que Deus ia fazer. Deus ia, sim, abrir as portas da salvação aos gentios, né? Então, quando nós tocamos o coração de Deus dentro do propósito, quando o meu pedido é o pedido que está no coração de Deus, eu posso agradecer porque já recebi, né? E aquela mulher recebe, então, o testemunho de Jesus Cristo, uma palavra gloriosa: grande a tua fé, seja conforme a tua palavra. Por isso, a palavra que sai da terra será confirmada no céu, se bater com o coração de Deus. Se o teu sonho, meu irmão, minha irmã, é o sonho de Deus, se o teu sonho bate com a palavra de Deus, esteja certo que vai ser uma realidade a qualquer momento na tua vida, né? Eu poderia citar muitos exemplos, Ariel. Poderia citar o centurião de Cafarnaum, também fez o mesmo que a mulher Cirofenícia. O centurião falou: sou um homem de pecado, sou um pecador, mestre. Não sou digno que tu entres na minha casa. Faz o seguinte: manda só uma palavra, porque eu sou homem de autoridade, eu mando a este, ele vai, ele cumpre a minha ordem. Então só manda uma palavra e meu servo será curado. Jesus também recebeu aquele impacto. Grande é a tua fé, nem em Jerusalém, nem em Israel vi tamanha fé, seja conforme a tua palavra. Mais um personagem que
tocou o coração de Deus com coisas que estavam no coração de Deus, né? O grande mal hoje é que as pessoas são egoístas, mesmo na casa de Deus. Elas querem coisas para o seu bel prazer, elas querem para o seu ventre, né? E o reino de Deus não tem prioridade nesses corações. A teologia da prosperidade está aí demonstrando isso. A marcha para Jesus está aí, onde o palco não é para Jesus, é para políticos, né? Lá não tem nada de Jesus, né? Embora eles cantem muito bonito e alguém possa dizer, nossa, esse é o som da igreja. Mas Jesus também disse para a multidão, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então, poderia citar a mulher de fluxo de sangue que falou no seu coração, se eu tocar nele, eu vou ser curado. E ela não olhou para nenhum obstáculo. Hoje as pessoas colocam um obstáculo. Hoje as pessoas não querem sair do comodismo, né? E nisso acabam indo para o inferno. No seu comodismo, na sua falta de ação, na sua falta de fé, elas não chegam perto de Jesus, né? Elas querem a bênção, sem saber que as bênçãos seguem o fiel, né? Estas bênçãos te seguirão se atentamente olhares para a palavra e obedecer. Então, a verdadeira ênfase é que as bênçãos estão me seguindo e elas vão me alcançar no momento de Deus, no kairós de Deus, né? Não no cronos humano, mas no kairós, tempo de Deus, as bênçãos vão me alcançar, né? Então, são inúmeros os encontros, né? O meu próprio encontro com Deus foi a palavra, né? E eu me rendi diante da palavra de Deus, né? Porque mesmo nascido em casa de cristão, o meu terreno de brincar era os átrios da casa do Senhor, porque eu morei muitos anos da minha infância no fundo de igreja. Então, eu posso dizer, né, os átrios da casa do Senhor eram o meu quintal, né? Mas chega um momento que mesmo filho de crente, filho de cristão, tem que tomar uma decisão da sua própria vida. E aos 17 anos eu tive um encontro com a palavra. A palavra mudou a minha vida. A palavra transformou a minha vida. E é pela graça de Deus que estou aqui, conversando com você e com os amados aí. Amém, pastor. Amém. Outro encontro especial que Jesus teve naqueles tempos, né? E se a gente for analisar nos tempos de hoje, né, pastor Jefferson? Existem muitos hoje, como Nicodemos, que ele não entendia o que era o nascer de novo, pastor Jefferson. Exatamente. Nicodemos, ele começou a ficar impactado, mas os fariseus, os companheiros deles, estavam por perto, então ele ficava em silêncio. Então ele propôs no coração ir à noite falar com Jesus. E ele, falando com Jesus, Jesus vai no ponto, porque Jesus não faz rodeio. Ele vai na raiz do nosso problema, trazendo a solução. Uma coisa te falta: nascer de novo. Nicodemos não entende. Ele acha literalmente que como pode um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe? Jesus fica impactado, porque como podes tu, Nicodemos, sendo mestre em Israel, não saber isso? Estou falando do nascer da água e do Espírito. Água, palavra de Deus. Espírito Santo coopera com a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. E somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Então, a palavra muda a nossa cosmovisão para uma visão do reino, né? E transforma no homem interior, né? E passamos a ter a vida do segundo Adão em nós. Porque Cristo é o segundo Adão. Se eu não estiver nele, se eu não nascer de novo, eu vou morrer para sempre, né? Todos que nasceram de novo têm vida no segundo Adão, que é Jesus Cristo. Quem não nascer de novo vai ter sua vida só no primeiro Adão. E o primeiro Adão leva o pecado para o túmulo, se não encontrar com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Sem dúvida, Jefferson. E o último personagem que gostaria de comentar, lembrando sobre os encontros, né, e conhecer o nome de Jesus, o poderoso Deus, o jovem rico, né, pastor? O jovem rico que teve toda a oportunidade, a melhor oportunidade da vida dele. E o que o pastor comentou agora há pouco, né, que pastores entre linhas, né, que amaram o mundo do que a palavra. Estão atrás das riquezas do que a verdadeira pregação e amor às ovelhas e principalmente a obra de Deus, né, pastor Jefferson? De fato, o jovem rico, ele é um exemplo
de alguém que teve uma grande oportunidade. Jesus recebe ele e ele chega, o que farei para herdar, né? Ele recebe a orientação de Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, teu próximo como a ti mesmo, né? Tudo isso eu tenho feito. Jesus falou, uma coisa te falta. Como eu disse, Jesus vai na raiz do problema. Qual era o problema do jovem? Ser rico? Não. Ser rico não é o problema. O problema é amar a riqueza, amar mamon, né? Que é o Deus do dinheiro, ou seja, a raiz de todos os males do ser humano, né? Então, ele recebe de Jesus uma palavra que ele fica muito triste. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O que Jesus estava propondo para ele? Ser um discípulo. O maior privilégio. Mas ele, por amar as riquezas, sai entristecido. Então, não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Mamon e ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele sai triste. Na verdade, Jesus faz esse teste para evidenciar, porque ele gosta, Deus gosta de manifestar corações, né? Deus gosta de manifestar nossos corações, e por essa manifestação nós seremos justificados ou condenados. Ele sai triste, né? Ele sai triste para nunca mais ser citado na Bíblia, porque se ele vem e segue Jesus Cristo, ele estaria na história do cristianismo, sem dúvida alguma. Mas ele vem para, em seguida, se entristecer com a resposta e desaparecer. Assim são muitos que amam a riqueza. Querem uma vida com Deus, mas quando ouvem que precisam abrir mão do seu amor a este mundo, porque quem ama este mundo, o amor de Deus não pode estar nele, então eles preferem as riquezas, preferem o mundo, preferem a fama e acabam se perdendo eternamente, Arielson. É uma vida passageira, né, Gerson? Passa rápido, comparado à eternidade. Achei muito interessante. Anos atrás eu vi isso numa mensagem de um pastor falando que um jovem foi questioná-lo. Falou, o que é eternidade? Falou que vai passar a eternidade no inferno, pastor. O que é eternidade no inferno, pastor? O pastor olhou para aquele jovem e falou, imagine, a maior montanha do mundo, o Everest. Pensa em uma ave, qualquer ave, lá, indo lá do alto. Ele vai pousar no bico da montanha e vai limpar seu bico, que está sujo, e vai voar embora. Daqui 1000 anos, a mesma ave vai retornar, vai limpar seu biquinho e vai voltar embora. Depois, mais 1000 anos, vai voltar. Depois que a ave gastar a montanha de 1000 e 1000 anos de limpar seu biquinho, você passou um dia na eternidade. Imagina, pastor Jefferson, como é grave, né? As pessoas brincam com as coisas celestiais, brincam com as coisas sérias e blasfemam do santo, que é do nome, que é sobretudo o nome que é Jesus. Mas um dia, Jesus fará justiça e a palavra diz que naquele grande dia não vai ter um justo sequer que vai falar que não sabia. Verdade. Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. De Deus Pai, né? Então isso vai ser tremendo. Amém, pastor. Jefferson, foi um prazer novamente. Estamos chegando mais no final de uma live. Quero te agradecer por esse momento. Falamos de mais uma live abençoada, falando de Cristo, falando de Jesus, falando das coisas eternas. E o meu desejo é que os meus queridos ouvintes que presenciaram essa live, que vão ver depois no YouTube, lembrando que essa live daqui a pouco está indo para o YouTube, no canal Jefferson Renato Ribeiro. Esteja ativando o sininho, curtindo, que você ajuda, que essa mensagem vai adiante. Nosso desejo é que Deus abençoe grandemente cada um de vocês aqui. Você que vai ouvir essa mensagem pelo YouTube, você que não conhece Jesus, ninguém falou de Jesus, saiba que ele existe, ele te ama, morreu por você, ele tem um propósito na sua vida e em breve, você se arrependendo, em breve estaremos juntamente com ele na eternidade. Pastor Jefferson, foi uma honra, foi um prazer de estarmos falando da palavra de Deus novamente essa noite. Foi uma honra, Ari, graças a Deus, né? E agradecer aos irmãos que acompanharam, que Deus abençoe, toda sorte de bênção para os nossos amados, né? Toda sorte de bênçãos espirituais por Cristo Jesus, né? E lembre-se, Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e será para sempre. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe ele, em nome de Jesus. Amém. Nós todos. Esteja, então, seguindo o Jefferson no YouTube, no canal dele. E para quem é de Campinas, venha nos presentear com a sua presença na Igreja Batista, primeira Igreja Batista Regular de Campinas aqui, para ouvir a palavra de Deus, que com certeza vocês serão bem-vindos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, até em breve. Deus Abração, abençoe.